Olá, gente! Sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje, de língua portuguesa. Hoje iremos aprender sobre os pronomes. Vamos aprender como utilizar os pronomes nos nossos textos, tá bom, gente? Primeiramente, vamos dividir, Dividir o nosso conteúdo. Vamos, primeiro, aprender sobre a definição. Depois, iremos aprender sobre as classificações dos pronomes e qual a importância deles para a nossa língua portuguesa, ok? Primeiramente, o que é um pronome? Certo, gente? Pronome é a classe de palavras que substitui o substantivo nome. Ele tem a finalidade de indicar a pessoa do discurso ou situar no tempo e no espaço sem utilizar o seu nome. Volta para mim. Vê só, gente, muito simples da gente entender como se dá o pronome. Aqui, logo mais, veremos um exemplo de como ele é utilizado em frases, tá bom? Vou colocar na tela agora para vocês compreender melhor. Quando a gente diz eu estou muito triste, preciso de um abraço. Só uso o pronome eu para utilizar, para substituir, tá bom? Volta para mim. Ou seja, eu estou substituindo o substantivo. Tá bom? Então, o pronome, ele substitui esse nome, tá bom? E ele tem várias classes que hoje iremos aprender. Todas elas. Mas fica bem claro nesse exemplo que o eu, pronome, foi utilizado para substituir o nome, correto? Partindo dessa premissa, vamos prosseguir com o nosso conteúdo. Existem vários tipos de pronome, como vos falei anteriormente, dentre os quais vou falar agora para você. Põe na tela para a gente ver. Temos os pronomes pessoais, possessivos, demonstrativos, interrogativos, relativos e indefinidos. Além dessa classificação principal, os pronomes também podem ser classificados como adjetivos e substantivos, tá bom? Volta para mim. Então, veja que não existe só um tipo de pronome, e sim vários tipos, tá bom? Partindo disso, vamos estudar tipo a tipo para a gente conseguir compreender, tá bom? E por último, vamos aprender quais são essas outras classificações que esses pronomes podem ter, Como é o caso dos adjetivos e substantivos, tá bom? Prosseguindo com o nosso conteúdo, temos que já conseguimos compreender a definição. E agora vamos para a classificação dos pronomes, tá bom? Primeiro deles, os pronomes pessoais. Vou colocar na tela para você ver. Os pronomes pessoais subdividem-se em pronomes pessoais do caso reto, pronomes pessoais oblíquos e pronomes pessoais de tratamento, correto? Primeiros deles, vamos ver na próxima telinha como se classifica e depois temos os pronomes pessoais de tratamento. Quais são eles, professor? Senhora, senhor, você. Todos eles são pronomes pessoais de tratamento. Mas também vamos ver os pronomes pessoais do caso reto e oblíquos, tá bom? Na tela que eu vou colocar para vocês, temos todas a pessoa do discurso, os pronomes pessoais do caso reto, os pronomes pessoais do caso oblíquo e os pronomes pessoais do caso oblíquo tônicos, tá bom, gente?
Então, vamos subdividir em primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa do singular. Primeira pessoa do plural, segunda pessoa do plural e terceira pessoa do plural. É assim que a gente subdivide, tá bom, gente? Volta para mim. Depois vocês podem dar uma pausa aí e ver essa tabelinha, porque essa tabelinha tem todos os pronomes pessoais subdivididos certinho, tá bom, gente? O próximo pronome que a gente vai trabalhar são os pronomes possessivos. Eles já indicam possessão, tá bom, gente? Então, os pronomes possessivos, eles indicam relação de posse, algo que pertence a uma das pessoas dos discursos, tá bom, gente? Puxa para mim. São eles: meu, minha, meus, minhas, teu, tua. Lembre que tudo isso está declarando posse. Na frase que vocês vão colocar agora na telinha para vocês, meu carro está estragado. Qual seria o pronome aí? Tá bom? Volta para mim. Você está se perguntando, qual seria o pronome, professor? O pronome está ali. Meu carro está estragado. Meu, eu estou indicando posse do carro. Então, se eu digo meu carro, eu estou utilizando um pronome possessivo, que está substituindo um substantivo. Tá bom, gente? Então, muito bom esse exemplo, porque vocês conseguiram compreender, a partir de agora, que o pronome ele tem uma relação com a frase, tá bom? Ele tem uma relação com o sujeito, tá bom, gente? Vamos para os próximos. Temos os pronomes demonstrativos. Se o anterior, pronome possessivo, indicava posse, tá bom, gente? Os pronomes demonstrativos, eles estão demonstrando, né? Eles estão demonstrando algo. Vamos pôr na tela para a gente ver quais são eles. São este, estas, estes, isto, esse, essa, esses, essas. Palavras que podem atuar também como pronome demonstrativo. O, a, as, mesmo, mesmas, próprio, próprias. Então, vamos analisar a seguinte frase como um exemplo. Este ano está sendo incrível para mim, certo? Este ano está sendo incrível para mim. Qual seria o pronome relativo? Este, pois eu estou demonstrando que este ano. Vê só, muito fácil de compreender os pronomes. Eles têm a relação com a frase. Então, este ano, eu estou demonstrando, né? Fazendo uma demonstração. Tá bom? Vamos para o próximo. Os pronomes interrogativos. Gente, também muito simples. Aqui eu estou fazendo uma interrogação, uma pergunta, tá bom? Então, esses pronomes, eles são feitos para interrogar. Vou colocar na tela alguns exemplos deles, gente. Vamos ver. São eles: que, quem, qual, quais, quanto, quanta, quantos e quantas. Lembrando que ele pode formular perguntas no modo direto ou indireto. E aqui na tela de vocês tem um exemplo. Quando será sua festa de formatura? Volta para mim. Vê só. Quando será sua festa de formatura? Eu estou fazendo uma pergunta. E qual seria o pronome nesse caso? Quando, né? Se inicia-se a pergunta. Quando? Eu estou formulando uma pergunta. E se nesse caso eu vou formular uma pergunta, chamamos eles de
pronomes interrogativos, ok? Bem simples. E lembre-se, sempre estão em uma pergunta. Tá bom, gente? Vamos para os próximos pronomes. Os pronomes relativos. Os pronomes relativos, eles são empregados para retomar um substantivo ou um pronome anterior. Vê só, são eles que, quem, onde, o qual, a qual, os quais, as quais, cujo, cuja, cujas, quanto, quanta, quantos e quantas. Lembrando, ele substituindo no início da oração seguinte. Aqui temos um exemplo claro que vai deixar bem explicado. Este é o apartamento onde vivi quando pequena. Ótimo? Puxa para mim. Vê só. Este é o apartamento onde vivi quando pequena. Este é um pronome, correto? Certo. É o apartamento onde vivi. Esse onde será aquele pronome que está retomando, né? O apartamento onde vivi. Então, se ele está relacionando, chamamos de pronomes relativos, tá bom, gente? Pronomes relativos, ok? Vamos para o próximo. Pronomes indefinidos. Quais são eles, professor? Vamos ver? São aqueles que se referem ao modo indeterminado, vago, em terceira pessoa gramatical. São eles: alguém, ninguém, outrem, tudo, nada, cada, algum, algo, algumas. Tá certo, gente? Então, eles, de certa forma, eles estão no modo indeterminado. Como, por exemplo, eu posso dizer aqui: ele tem algo para você. Ou seja, ele tem algo para você, mas você saberia o que seria? Não, né? É indeterminado, não está determinando aqui na frase. E se isso acontecer, chamamos de pronomes indefinidos, tá bom, gente? Tá certo? Vamos para o próximo. Aqui, lembra que eu falei sobre outras classificações dos pronomes? Chegou a hora. Temos os pronomes adjetivos, tá bom? Sua função é acompanhar os substantivos, fazendo um papel de adjetivo ao determinar e modificar o substantivo. Aqui a gente tem: minha prima chega hoje da Europa. O pronome adjetivo minha determina o substantivo comum prima, certo? Nesse caso, quando acontecer essa função de acompanhar o substantivo como está acontecendo, fazendo o papel de adjetivo, chamamos de pronomes adjetivos. Ok, gente? Vamos para o próximo. No próximo temos os pronomes substantivos, certo? Eles são utilizados para substituir o substantivo de uma oração. Aqui na tela, a gente tem: Pedro sabe tocar piano, tá bom? Agora, se eu precisasse substituir, utilizar um pronome substantivo, como é que eu faria? Trocaria Pedro por ele. O pronome substantivo ele substitui o próprio substantivo próprio Pedro. Vê só, muito interessante, né, gente? Eu consigo substituir utilizando o pronome substantivo. Foi o que aconteceu.
substituir Pedro por ele. Tá certo? Vamos prosseguir. Agora que aprendemos todas as classificações, vamos saber o quão é importante esses pronomes para a nossa língua portuguesa. Tá certo? Então, professor, em meras palavras, qual a importância dos pronomes em nossa língua portuguesa? Os pronomes, eles são muito importantes, porque eles tornam os textos coesos, né? Ele tem uma coesão, tá bom? Vamos ler esse pequeno trecho e analisar. Põe na tela. É importante ressaltar a importância dos pronomes para o processo de construção da coesão de um texto. Por meio da coesão, é estabelecida a relação semântica, relação entre os sentidos das palavras, entre os elementos do discurso, desde que os conectivos entre eles e os pronomes sejam empregados de maneira correta, o que possibilitará o encadeamento lógico das ideias do texto, tá bom, gente? Volta para mim. Então, em outras palavras, vemos o quão é importante os pronomes estarem alinhados, porque ele vai facilitar o entendimento do leitor. A capacidade do leitor de entender o que o autor está passando terá um sucesso muito mais absoluto se, no caso, você utilizar os pronomes de maneira correta. Por isso que é importante classificá-los e entender parte a parte. Tá bom, gente? Uma boa dica para a nossa língua portuguesa, tá bom? Então, muito obrigado, gente, por estar presente em nossa aula e te espero na próxima aula, tá bom? Até mais!